Olá! Hoje vamos conversar sobre produção de conhecimento por meio das vivências da extensão universitária. Vamos falar também sobre o lançamento de mais um livro da coleção Infância e Adolescência da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas. Recebemos no estúdio a professora Evângela Barros, coordenadora do setor de produções acadêmicas da Pró-Reitoria de Extensão e integrante do ICA. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Professor, antes da gente falar sobre o lançamento do livro que o ICA está promovendo, qual que é a importância dos registros, da construção do conhecimento por meio das atividades de extensão, seja curso, seja projeto, seja prática curricular de extensão? Todas as modalidades de extensão têm um acervo bem valioso, bem importante de conhecimentos. E esses saberes, esses conhecimentos, acabam se perdendo se não houver uma política apropriada de registro, de preservação, de manutenção dessa memória aí da produção acadêmica por meio da extensão. E qual que é a importância da gente registrar essa construção, essa produção do conhecimento? Nas últimas décadas, a extensão tem se consolidado como um vértice importante daquele triângulo junto com a pesquisa e com o ensino. Então, esses produtos que decorrem de práticas extensionistas, de práticas curriculares, dos cursos, dos projetos de extensão, acabam servindo como uma retroalimentação de todo o processo lá no ensino, servem de eixos aí, possíveis desdobramentos para a pesquisa. Então, a interface entre esses três eixos acaba se tornando muito mais azeitada, muito mais dinamizada por meio desses registros que vão sendo feitos. E qual que é o objetivo de ter um setor na Pró-Reitoria de Extensão, de ter um setor focado nesses registros, na produção acadêmica, nas publicações? A coordenação de produções acadêmicas e publicações vem no momento em que a PROEX tem se consolidado em todos os institutos, em relação a todos os institutos, a todos os cursos, a todas as unidades e campi da PUC Minas. Então, isso tudo acaba gerando um grande acervo de trabalhos, como eu falei, uma produção muito rica e muito diversificada. Então, a gente precisa cada vez mais qualificar os critérios para seleção daquilo que realmente vale a pena ser publicado, ou pelo ineditismo, ou pela qualidade e pela expertise que representa e que possa ser reproduzida em novos trabalhos. Então, todas essas formas de, como eu disse, consolidarem essas experiências válidas, importantes da extensão. Então, esse setor, do meu ponto de vista, tem um papel muito importante ao lado das outras coordenações, de eventos, de formação, como uma forma de consolidar a PROEX e de interligar toda a rede PROEX, que a gente chama, que são todas as instâncias produtoras e divulgadoras, disseminadoras da extensão na PUC Minas. E também para demarcar a atuação da extensão, que não é só na prática, tem a produção do conhecimento. Sem dúvida, e como eu disse também de ter uma forma de dar visibilidade ao uso que se faz desses produtos da extensão no ensino. A extensão como uma interface com a pesquisa. Então, todos esses são eixos que a gente precisa, dos quais a gente precisa se apropriar, inclusive para ter os indicadores aí da qualidade da extensão, a grande qualidade da extensão que vem sendo produzida aqui na PUC Minas. E às vezes é um desafio, fazer com que os professores escrevam, registrem esses trabalhos, mesmo porque esse trabalho cotidiano às vezes sobressai a esses dados de registro, professora? Eu imagino que vocês estejam também trabalhando junto com a equipe de monitoramento e avaliação da Pró-Reitoria de Extensão. Sem dúvida, é um desafio trazê-los para as atividades de extensão e para o registro e para todas essas atividades aí decorrentes dos trabalhos com extensão, porque precisarão dividir o tempo com as atividades de pesquisa e de ensino que tradicionalmente já tomam bastante tempo dos professores. No entanto, eu posso afirmar que os professores que começam com as atividades de extensão se sentem tão instigados e tão motivados a continuar que dificilmente conseguem deixar de incluir em sua agenda essas atividades relacionadas à extensão. E uma também alimenta a outra, professora? Sem dúvida. Os desafios encontrados na extensão acabam trazendo novas pesquisas e por aí vai. São os desdobramentos que podem surgir e que levam a reflexões, instigam os professores a procurar metodologias para resolver essas situações que são
desafiadoras e que são do cotidiano, né? Professora, o ICA, né, que é o Núcleo de Investigação e Extensão da Criança e Adolescente da Pró-Reitoria de Extensão, está lançando mais um livro, né, mais um volume da coleção Infância e Adolescência. Antes da gente falar sobre esse livro, né, sobre o lançamento desse livro, qual que é o objetivo da coleção Infância e Adolescência do ICA? Essa coleção surgiu em 1999, após um fórum de discussão em parceria com a Unicef dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Que isso tudo tem um histórico, né, que a partir do ECA, em 1990, se começa a, de fato, buscar a constituição de uma rede que aí assegurasse os direitos, né, da criança e do adolescente. Então, o ICA, a partir das discussões, das rodas de conversa, dos cursos ministrados, começa a ter um acervo grande de produtos, né, desses, como chama, tem até o título de um livro, diálogos aí relacionados à extensão, e a cada novo projeto se propôs a colocar como um dos produtos, né, uma das rubricas, a produção de um livro que contemplasse essas discussões tecidas, os produtos alcançados no desenvolvimento desse trabalho. Então, esse livro, Infâncias e Adolescências, Cidadania em Construção, é resultado de um trabalho desenvolvido no ICA nos últimos tempos. Nos últimos tempos. E do que ele trata, professora? É com grande prazer que nós, né, lançamos esse livro, e ele é dividido em duas partes. Na primeira, um artigo de grande fôlego, resultante de uma pesquisa em interface com extensão, intitulado Estrutura e Funcionamento do Sistema de Justiça da Infância e Juventude de Belo Horizonte. Então, ele traz uma análise quantitativa de processos, né, na vara civil e infracional, todos os casos relacionados a crianças e adolescentes. E na segunda parte, nós temos 14 artigos com temáticas variadas, todas elas voltadas para manutenção, para preservação ou para discussão e reflexão sobre como se tem dado essa tentativa de assegurar os direitos da criança e do adolescente em Belo Horizonte, no estado de Minas, no Brasil. Professor, então esse livro, né, marca mais uma etapa, mais um trabalho, né, do ICA. E quais são as representações das outras produções, né, do núcleo? O ICA é um núcleo muito produtivo, um núcleo temático bastante produtivo dentro da PROEX, aliás, como outros, né, que a gente tem lá, que também se dedicam à investigação e que, portanto, têm excelentes produtos aí resultantes do seu trabalho. E como eu disse, desde 1999 o ICA vem produzindo, a cada projeto que pode inclusive fomentar políticas públicas, há uma produção. Então a gente tem trabalho uma narrativa sobre o trabalho juvenil, que foi decorrente de um trabalho com uma ONG chamada Save the Children, um trabalho infantil, a infância roubada, que foi um convênio com o Ministério do Trabalho. Saberes da Gestão, que foi com a SEDESI aqui, né, a Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais. E o interessante, o que eu vejo de importante, é que cada um deles, além de pegar um determinado eixo desses direitos da criança e do adolescente, e de ir à realidade, questionar, problematizar e buscar diversas vozes que tratem dos temas, acabam servindo como referência para prefeituras, para outros órgãos públicos, para o estabelecimento de políticas públicas apropriadas, né, para a manutenção dos direitos das crianças e adolescentes. Nesse instante, por exemplo, o ICA está finalizando o diagnóstico da situação da criança e do adolescente em Nova Lima. Então, cada vez que se vai à realidade, problematiza, busca, né, metodologias apropriadas de pesquisa, a gente percebe que a extensão está se exercitando de uma forma muito prolífica, produtiva e conseguindo resultados muito interessantes, porque os alunos que participam, os extensionistas que participam desses projetos, atestam assim, o grande valor que isso tem para a sua formação pessoal, acadêmica, intelectual, em todos os âmbitos eu vejo isso. E os livros, né, as publicações, são formas de registrar esse trabalho feito pelo ICA, essa expertise, né, do ICA vem desenvolvendo desde 99. Exatamente. E, professora, por que escolher a mostra, né, de extensão da PUC Minas como local para lançar o livro? A mostra de extensão vem ao encontro de um grande desejo, né, da PROEX de abrir novas possibilidades de apresentação dos seus diversos e excelentes trabalhos de extensão.
Então, como nós já temos aí consolidado o seminário de extensão, que sempre ocorre em setembro, né, no segundo semestre, nós pensamos aí numa possibilidade de, no primeiro semestre, criar um evento de grande porte, bem organizado, né, bem estruturado, que também abrigasse as diversas modalidades. Então, a gente tem de produções culturais, trabalhos resultantes de cursos, de projetos, de programas de extensão. E o que eu vejo de interessante é que, como há um decurso aí entre a mostra e o seminário, alguns trabalhos incipientes no primeiro semestre têm possibilidade de se dar a conhecer. Desdobramentos, né? Desdobramento no segundo semestre. Então, eu vejo assim como uma forma de evidenciar esse caráter processual da extensão aqui na PUC Minas. Professora, muito obrigada e bom trabalho para vocês. Obrigada. O PUC Comunidade de hoje fica por aqui. Acesse o site da Pró-Reitoria de Extensão e fique por dentro das novidades. pucminas.br/proex. Você também pode enviar sua dúvida, comentário ou sugestão para o e-mail que aparece na tela. puccomunidade@pucminas.br. Esperamos você no próximo programa. Até lá!